Ô Farma, você já pensou em ser um perito criminal da Polícia Civil? Ou ainda, passar em um concurso público como farmacêutico? Bom, eu sou Inácio Luvan e aqui no canal Farmacêutico de Valor, você já sabe, sempre que a gente pode, a gente vai atrás de referências, de pessoas que têm hoje sucesso naquilo que fazem em áreas muitas vezes pouco comentadas. Então, hoje eu tive o prazer de bater um papo muito legal com meu amigo Dr. Antônio Magela. O Magela hoje ele é perito criminal da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. E o mais impressionante nessa conversa que eu tive com ele de uns 15, 20 minutinhos, ele deixa claro a mentalidade dele. Ele deixa de maneira, sabe, muito translúcida como que ele conseguiu passar no concurso, como que ele conseguiu transformar isso em algo positivo para a vida dele, e hoje ele é um dos caras mais realizados, mais felizes que eu conheço com o que faz. E o mais legal é que eu conheço o Magela desde a faculdade. E lá atrás, ele nunca tinha pensado em ser policial, ele nunca tinha pensado em fazer concurso, olha isso. Lá atrás, confessando aqui, eu e ele, o nosso sonho era trabalhar na indústria. E um foi para o lado da educação, um foi para o lado do treinamento, um foi para o lado das palestras, e ele foi para o lado da criminalística, ele trabalha com toxicologia, enfim, tem muita ciência naquilo que ele faz, mas tem muita coisa de investigação, de montagem, ele não tem todas as peças do quebra-cabeça, ele tem que fazer, arquitetar a tese dele. É um trabalho excepcional e é um trabalho que, enfim, muito humano também, você vai ver isso na visão dele. Então, se você está ligado em escutar pessoas que estão em áreas diferentes e aprender com essas pessoas, eu recomendo fortemente que você reserve uns 15 minutos aí da sua vida, 15 minutinhos que vão valer muito, tá legal? Então roda a entrevista aí com o Dr. Antônio Magela, vamos lá! Olá pessoal, estamos aqui com o Dr. Antônio Magela, um super farmacêutico com uma trajetória mais do que inusitada e que faz a gente tirar o chapéu para o trabalho que ele faz. Ele, literalmente, quando a gente fala de uma pessoa que melhora o mundo, para mim, o Magela, ele exerce isso literalmente todos os dias. Então, Magela, meu caro, muito obrigado por, enfim, topar participar, reservar uma agenda. A gente sabe que seus horários são, né, super malucos e tal. Então, obrigado de coração, tá bom? Bom, Inácio, é um prazer, né, cara, estar falando aqui com uma pessoa também que, né, sempre está trazendo aí para o mundo suas experiências de trabalho, suas experiências de vida e que engrandece tanto a profissão farmacêutica, que não é fácil, né? A gente sabe os desafios que a gente enfrenta para alcançar nossos resultados aí. Então, agradeço, estou à disposição e vamos que vamos. Legal, legal. Meu irmão, e para a gente começar bem é o seguinte, conta aqui para a gente, Magela, o que você está fazendo hoje, só para as pessoas entenderem um pouquinho o que você está fazendo. Mas a pergunta que eu quero te fazer é, o que você fez, como é que foi para você chegar aonde você está hoje? Tá, primeiramente, atualmente eu sou perito criminal da Polícia Civil, já são 4 anos aí na função. E o perito criminal, né, atua de forma abrangente aí, atendendo locais de crimes e também em exames complementares de locais de crime também, né, trabalhando sobre vestígios, sobre análise de vestígios, a fim de chegar de forma mais verossímil à realidade ao que aconteceu em determinado fato delituoso. Então, isso complementa o inquérito policial e começa a fase acusatória aí de um processo de investigativo nessa área criminal. Bom, Legal, então, eu só te interromper comecei um pouquinho. Você está hoje como perito, perito criminal, certo? exatamente Na Polícia Civil de Minas Gerais. Minas Gerais. Na Polícia de Minas Isso. Gerais. Show de bola. Um farmacêutico da Polícia Atualmente Civil. farmacêutico, né? Como muitos colegas, né? Uma grande maioria dos peritos, pelo menos aqui no meu estado, são farmacêuticos, né? Acredito que é uma formação muito interessante para a função, né? Complementa, ajuda muito. Inclusive, a gente tem pessoas relevantes com essa formação, pessoas de destaque na nossa função com essa formação e que são referência para a gente também. E atualmente estou lotado na seção regional de criminalística de Santa Luzia. É um município próximo aqui, né, da região metropolitana de Belo Horizonte, e que atende 7 cidades da região, incluindo Sabará, entre outras, né? Aí são as maiores. Uma demanda muito grande de trabalho, região metropolitana de Belo Horizonte não é fácil, né? Estamos aí entre as 10 cidades mais violentas do estado, né? Tanto Sabará quanto Santa Luzia, somos 2 cidades lá com índice
elevado, porém as políticas públicas têm alcançado bons resultados e o nosso trabalho na perícia lá tem sido com muito afinco. Uhum. Legal. E Magela, conta pra gente aqui, cara, você se formou em farmácia e depois da formatura você foi trabalhar com o quê até chegar na polícia? Como é que foi essa caminhada aí? Ué, rapaz, eu cheguei em farmácia porque eu não consegui ser jogador de futebol, né? Era um zagueiro muito perna de pau, né? E batia em todo mundo. Então, eu precisei estudar um gadinho para entrar na universidade. E aí, graças a Deus, eu tive a oportunidade de estudar em Ouro Preto, né, cara? Aquela escola maravilhosa, onde, inclusive, conheci o senhor e tive essa honra, né, de estudar farmácia com todas as suas dificuldades, mas em ótima companhia. Então se tornou tudo bem mais tranquilo, né? Esse é o grande ponto de Ouro Preto. Mas dentro da profissão, assim que formado em farmácia, a primeira experiência foi em drogaria, né? Eu fiquei 3 meses em drogaria, assim que eu formei, muito pela questão do emprego, da remuneração, do trabalhar, né? A experiência laboral, propriamente, mas com o objetivo e com a formação de trabalhar em indústria. Então, a partir do momento que eu defino fazer farmácia, eu só via a indústria como meta, como objetivo. E eu tinha aquela ideia do Bayer, Bayer é bom, então você farmacêutico, vou trabalhar na Bayer. Não sei se você sabe desse caso, mas no meu primeiro e segundo período da faculdade, eu cheguei a estudar alemão, né? Eu fiz aula de alemão por 2 vezes por semana e tudo, inclusive para atingir esse sonho, essa utopia. É, Aí, cara, formado, passado esse tempo de drogaria, foi uma experiência muito relevante. Eu vejo que o atendimento tem muito a ver comigo também, o acolhimento a pessoas, a atenção, a interação. Eu acredito que essa parte transforma mesmo comportamentos e condutas, que é o principal, né, da atenção farmacêutica. E nesse momento, a partir desse momento, eu fui ter minha experiência na indústria. Aí, passando por uma multinacional no norte de Minas, né? Foi uma escola também como primeiro emprego na área industrial e logo uma referência, logo uma multinacional. Então, assim, a cultura dela definiu muito o que é o meu perfil profissional hoje, né? A cultura organizacional dessa empresa, ela é voltada para resultado, capacitação e qualidade acima de tudo. Então, com os treinamentos, o envolvimento e a vontade de crescer e desenvolver, eu tive a oportunidade de viver lá por 3 anos e aprender muita coisa, né? A partir disso, a partir do momento que você cresce e desenvolve, que foi o meu caso, eu precisei ultrapassar algumas limitações, né, de fazer algo com mais relevância, né, achar um propósito, porque o trabalho na indústria, você teve sua experiência, né, Inácio? Ele é puxado, né? Você se dedica a um nível, né? Então, para você atingir aquele nível de dedicação e estar tá bem sempre para entregar aquele nível de resultado, você tem que estar tá muito ligado, né? Você tem que estar tá muito conectado ao trabalho, você tem que ter um emocional muito maduro para, à medida que a demanda e as responsabilidades chegam, você conseguir assimilar o passo a passo, né? O que é o detalhamento das suas atividades e fazer o pequeno, né? Dia a dia, para sim você atingir as metas propostas pela empresa em conjunto com os funcionários, né? Então, assim, a partir dessa experiência, para mim ainda faltou um pouco, né? Mas isso não sei se seria uma pessoal, o que que seria, mas para mim faltou um pouco para o meu propósito de vida, né? Faltou um pouco para eu materializar aquilo que me faria manter um engajamento de forma contínua, que não seria um engajamento por um problema que aconteceu na linha, você vai lá, fica 2 semanas quebrando a cabeça, resolve, acabou sua energia, você já não consegue render na próxima semana, você já está esgotado, exaurido. Então eu precisava de alguma coisa que me trouxesse uma lenha, como se fosse até brinco aqui quando eu faço cerveja, né? Que seria um fogo eterno, né? O fogo eterno. Esse fogo eterno é essa lenha, essa paixão, essa motivação, esse amor pelo que faz. E aí, assim, como eu não encontrei isso na indústria,
eu tive algumas questões também com relação à demissão, à descontinuidade do trabalho. Então, essas coisas também vieram à tona, né? Vieram à minha mente para que eu definisse o caminho a seguir, onde eu corrigiria determinados atos. Aí foi nessa hora que eu vim para uma indústria em Belo Horizonte. Aí, depois que eu vim nessa indústria em Belo Horizonte, eu vi novos ciclos se repetindo, né? Que eu ainda não tinha a minha autonomia, ainda não conseguia atingir um propósito de vida, não conseguia fazer além do normal, do básico, e mesmo assim, para quem via era muito, mas para mim ainda não me satisfazia, né? Eu achava pouco ainda. Então, assim, aí que eu vi a área pública, né? Eu vi assim, bom, eu preciso trabalhar com algo que me dê uma tranquilidade, né? Aí vem a questão da estabilidade, mas depois que a gente adquire, a gente vê que a estabilidade é muito mais conduta, maturidade, envolvimento, engajamento, do que propriamente legalmente uma estabilidade, mas isso é um ponto importante, naquele momento foi muito relevante, né? A questão de você já ter uma remuneração melhor também foram os atrativos de curto prazo, aqueles atrativos que me fariam ingressar. Mas também o mais relevante, e foi isso que me fez desenhar, imprimir aquela placa com a data do concurso, é a entrega, é o serviço para o público, é o serviço público. Nesse intervalo, eu fiz o concurso da Polícia Civil e passei também no concurso do Banco do Brasil. E aí, você não sabe, enquanto eu fui aprovado no concurso da Polícia Civil, o concurso do Banco do Brasil me chamou, me convocou ao trabalho. Aí eu assumi, no intervalo, enquanto a Polícia Civil não me chamava, não era nomeado, no intervalo de nomeação. E aí foi nesse período do Banco do Brasil que eu corrigi muitas coisas da parte laboral. Eu vim para a parte operacional, eu vim contar dinheiro, eu vim abastecer caixa, eu vim carregar caixas de dinheiro, eu vim fazer coisas operacionais mesmo. Às vezes a gente finaliza uma formação a nível de graduação e já atinge cargos técnicos, né? E não coloca mesmo a mão na massa, né? Então eu vi que isso foi uma correção, né? Que a vida propiciou, me trouxe para eu ver que assim, para atingir resultado, eu tenho que estar do lado da pessoa que trabalha comigo, botando a mão na massa. Se eu tenho lá meu operador na farmácia carregando caixa, bom, se o meu trabalho está em dia, lá está sob controle, não tem nada urgente, a urgência é acabar o mais rápido o carregamento daquelas caixas. Então, eu, como responsável pela farmácia, deveria ajudar, sim, a pessoa a acabar de carregar as caixas, orientar, observar como está sendo feito, qual é a forma adequada de fazer. Então, é a partir daí que a gente vê o trabalho de uma forma mais completa, não só no mundo da gente, né, no universo mais amplo. Então foi importante passar por isso, acho que esse foi um aprendizado extremamente relevante, o aprendizado na indústria extremamente relevante, e isso me deixou muito tranquilo para os desafios que o serviço público me trouxe. Não é uma função fácil, é uma função assim que a gente depara com circunstâncias anormais. O nosso trabalho é problema. A gente chega no caos, a gente chega na casa das pessoas que faleceram, onde a família está convalescida. A gente chega na cena do acidente de trânsito, onde o filho perdeu um pai, onde o pai perdeu um filho. E é tudo muito caótico. Só que a gente tem uma responsabilidade muito importante naquela cena. A gente tem que trazer a justiça para os atos. A gente tem que saber ponderar, correlacionar corretamente, cientificamente, os vestígios que estão ali. Porque hoje a visão técnica do fato, ela é formada pela perícia criminal. Então, assim, essa história, as dificuldades passadas, toda a experiência anterior, ela só prepara a gente para novos desafios, né, cara? Então, assim, teve tudo muito valor. Então, hoje, o que eu faço sem pensar, eu faço com muita dedicação. Eu vejo muito assim a questão da resiliência com naturalidade. Então, assim,
o que eu aprendi até hoje, e aprendo muito mais, porque a função é de estudo contínuo, você não consegue, cara, atender uma situação complexa sem entender os elementos envolvidos, os fatores que você tem que analisar. Cada fator é uma análise, demanda uma análise. Então, assim, nesse processo, é muito importante você ter a base. E no Brasil a gente está profissionalizando mais, né? A perícia ela está num momento muito bom, né? A gente está em evidência em seriados, a gente tem o interesse da sociedade. Então, assim, a gente tem bons parceiros observando o nosso trabalho e a gente tem muito a ganhar envolvendo os farmacêuticos, que são profissionais bem formados, né? Se a gente observa aí a estrutura curricular de um curso de farmácia, meu amigo, quem vê esse tanto de químico, quem não é químico, é só o farmacêutico. Fala sério, é puxado, é pesado. E o pessoal sai com uma bagagem muito boa, uma multidisciplinariedade muito boa, né? Então, se a gente for pensar, o farmacêutico ele consegue mexer com várias áreas de forma ampla, mexe com pessoas, mexe com produção, mexe com análises. A gente tem um perfil excelente para ser um perito criminal. A nossa área é muito Então, rica. basicamente, esse aí. A nossa área é muito rica. Essa que é a verdade. Muito rico. E, doutor Magela, me tira uma dúvida. Quanto tempo que você realmente se dedicou para fazer a prova? Enfim, você passou de primeira? Como é que foi essa sua situação, esse momento seu de vida, na hora que você falou, vou prestar esse concurso? Como é que foi sua preparação? Como é que você distribuía o seu dia ali até conseguir passar? Cara, então, passando pelo meu segundo emprego em indústria, eu comecei a conciliar o meu trabalho com o cursinho noturno. Até então, eu não sabia que eu faria o de perito criminal. Eu estava apenas entrando no universo dos concursos e testando, né? Vendo, uai, né? Vamos fazer prova, vamos ver como é que é isso. E nesse período eu já tinha passado do Banco do Brasil. Eu já estava com uma aprovação, vamos dizer assim, aguardando ser chamado, aguardando ser nomeado. Então isso também me trazia uma tranquilidade. Nesse intervalo, eu fui observando os meus resultados em simulado. Aí, naturalmente, né, os próprios pensamentos, a mente já foi materializando o caminho, né? Enquanto eu estava na indústria, indo para a indústria eu já pensava no concurso, voltando da indústria eu já pensava no concurso. Então, assim, ele se tornou uma ideia fixa, um caminho que surgiu. Aí, rapaz, eu negociei a minha rescisão nessa indústria que eu estava trabalhando aqui em Belo Horizonte. Aí recebi até proposta para continuar, tinha ideia de ir fora, mas nesse momento já tinha uma ideia muito bem consolidada, né? A princípio, o meu foco era trabalhar na vigilância sanitária, né? Eu queria trabalhar na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e tinha um concurso já aprovado aprovado, tramitado e aprovado, só que ele ainda não tinha sido executado, ainda estava enrolado para sair o edital e tudo. Só que aí eu decidi sair para fazer esse concurso, aí em novembro dessa empresa, né? Aí já tinha feito as contas mais ou menos. Nesse intervalo que eu saio, eu decido estudar até dezembro, de forma ampla, de forma geral. Direito administrativo, português, tal, outras matérias. Nesse intervalo, eu começo a analisar melhor o universo de concursos, os concursos que tinham disponíveis. Quando eu paro para analisar e minhas contas não fecham para eu fazer um curso presencial para a Anvisa, porque, pelo menos na realidade da época, o curso presencial fazia muito mais diferença do que hoje. Hoje a gente tem EADs excelentes, eu faço alguns cursos EAD e hoje o material evoluiu muito. À época, a gente tinha um cursinho para a Anvisa, para a Agência Nacional, que era de Brasília e transmitido nacionalmente, você conseguia comprar as aulas. Não foi possível fazer, eu não vi consistência, eu não via condições de competitividade com aquele conteúdo. Falei, nossa, não tem jeito, não é esse caminho. Só que eu já tinha optado em vir para o concurso. Então, aí eu passei a olhar para as outras oportunidades. Uhum. Assim que eu formei, meu pai tinha comprado uma apostila de perito criminal para mim.
e feita a inscrição no concurso 2008, nós formamos. Não é isso, mestre? Isso aí. 2008 nós formamos. 2008 teve um concurso. Eu tenho colegas hoje de 2008, desse mesmo concurso. Na época eu falei, não, pai, eu quero trabalhar na indústria farmacêutica. E naquela época eu não fui fazer o concurso com inscrição para perito criminal. Olha como é que é a vida. Precisei ter todas as experiências para estar pronto para entrar, cara. Espetacular. Aí, chegado a esse cenário que eu tinha, e eu tinha acabado de fazer um MBA em gestão de projetos, então assim, eu estava moendo em planilhas e fazendo análise dos custos, despesas, viabilidade de realização do projeto e tal. E aí nisso, eu comecei a observar perito criminal. Falei, bom, vou tentar esse aqui. É um concurso que ainda não tinha um edital, que eu ainda teria um tempo de estudo, vou fazer. Beleza. Quando eu fui fazer, cara, por sorte, a ajuda do destino, o concurso muda completamente as matérias e sai o edital. A primeira semana de aula, eu não tinha nem recebido a apostila. Eu recebi a apostila num dia, no outro dia saiu o edital. É impressionante, é verídico e tranquilo. Ah, na primeira aula, a aula foi de química, inclusive, me assustou demais. E farmacêutico. Falei, nossa, eu vou ter que ver a química toda de novo. Caramba, química não é fácil não, velho. Lá na base, não sei o que, aqueles detalhezinhos, aquelas Não, decorebas. mas química orgânica, né? Não, química orgânica é muito bom. Química orgânica é muito bom. Química orgânica, não errei nenhuma questão em concurso. Depois de ser Gente, PhD na faculdade. se você acompanha o canal Farmacêutico de Valor, você sabe que química orgânica tem uma atração por mim e tal. E tem lugares que eu vou, mas já tem lugares que eu vou que as pessoas não acreditam. Mas este senhor aqui está de prova. Tamo junto, meu amigo. Foram 2 anos e meio. 3 anos, porque se você colocar no pacote análise orgânica, porque depois você vence química orgânica, Tem análise orgânica. análise orgânica. Então foram 3 anos estudando especificamente o carbono, não é? Acabou. Mais tempo do que Acabou. muita gente faz mestrado. Cara, se você for pensar assim, depois dessa experiência, eu não errei nenhuma questão de carbono em concurso de qualquer químico farmacêutico no Brasil. Tá Foi vendo? excelente. E eu fiquei muito triste quando eu fui dar aula para um terceiro ano, numa dessas experiências de vida assim, e o pessoal não sabia o que que era o C, cara. Quando eles não souberam o que que era o C, eu falei, não, eu parei, eu não voltei para dar aula, eu encerrei. Eu falei, não, não consigo, eu não consigo. Complicado, Impressionante. complicado. Ensino público, hein? Tem que É. melhorar. Bom, Mas meu então, cara, cara, aí então, você continuando. não falou o tempo. Do momento que você falou, cara, vou prestar esse concurso, marcou o X no concurso, quanto tempo você estudou? Cara, 13 de janeiro saiu o nosso edital, Uhum. né? Eu ia estudar até dezembro, em janeiro eu voltei. Ano novo, Foi um né? ano? Deu um ano? Inscrição. Não, vai chegar. A inscrição foi feita. Feita a inscrição no cursinho, o edital sai na mesma semana do começo das aulas. Beleza, foi janeiro. 13 de janeiro, nosso edital, se eu não me engano, com uma pequena variação aí. O nosso concurso, ele acontece em maio, a princípio, final de maio, uma primeira prova. Uhum. Nessa primeira prova, a gente tem um cancelamento por suspeita de fraude, e aí a gente tem a remarcação da prova para junho. Então, o período de estudo é janeiro até junho. Foram 5 meses uns quebrados, né? Uhum. Metade de janeiro com final de junho. Uhum. Nesse período eu passei por um cursinho de aulas teóricas, Mas peraí, nesse tempo você já tinha saído da indústria. já estava dedicação exclusiva. Aí eu Você já comecei a estava o dia dedicar. inteiro. Mas você estudava o dia inteiro mesmo, não? Fiquei por conta, cara, o O Inácio. dia inteiro. Eu fiquei por conta, cara. O que eu fazia? Peguei uma aula à noite, Uhum. durante o dia. Eu estudava parte da manhã, parte da tarde, planilhei todo o edital, indicando os conteúdos por linhas na planilha, e depois eu tinha a sequência de estudo. Cada coluna era assim, material teórico 1, material teórico 2, resumo, resumo do resumo, exercício da fonte tal, exercício da outra fonte,
E aí eu fui completando assim. Enquanto eu não zerei cada tópico do edital com teoria e exercícios, eu não seguia adiante, né? Eu tinha Uhum. uma sequência. Uhum. Aí cada dia da semana eu ia mesclando para dar dinâmica, para ter interesse e tudo. Aí no começo foi muito difícil, né? O começo de você já está trabalhando, né? E trabalhar e estudar trabalhando é diferente de você estudar focado no objetivo, né? Aí, a partir desse planejamento, cumprindo esse planejamento, eu consegui chegar bem preparado, com todo o conteúdo sendo visto, na Uhum. prova que foi em maio. Já estava bem preparado naquela altura. Só que foi muito bom, porque assim, mesmo sendo cancelado o concurso, o que aconteceu na sequência é que eu fui direto nos pontos que, como eu analisava, né, o meu desenvolvimento, Uhum. eu fui direto nos pontos que eu ainda tinha alguma dificuldade observada, notada e reforçava. Então, Uhum. assim, cara, é resiliência, é uma humildade, é uma Deixa, raça. deixa Porque eu a te fazer humildade uma para pergunta. você saber. Ah, deixa Sim, sim. eu fazer uma pergunta. E essa humildade. Tá, eu vou dizer. Só concluindo. Aí essa, desculpa, perdão. Essa humildade é só porque assim, a gente não pode achar que sabe tudo daquela matéria, cara. Porque chega uma questão complexa e derruba a sua convicção. E você cai numa merda de uma pegadinha. Então, assim, nessa hora, cara, você tem que ver e rever o que você já sabe. Você tem que rever o que você sabe. Você sabe? Vê de novo. Aí, beleza, já aprendeu, tá bacaninha, tá sabendo tudo. Vê mais uma vez. E ver conteúdos diferentes, isso também ajuda. Ver a referência bibliográfica que vem no edital, quando tem referência bibliográfica. Uhum. Quando não tem, analisa a banca, o que é a banca, quem são as pessoas da banca, o que elas seguem. Mas é isso. Então, voltando à bola aí. Legal. Agora eu queria fazer um pequeno estudo aqui para a gente encerrar. A gente já está chegando no final, meu irmão. Para Tranquilo. entender um pouquinho da sua mentalidade. Ou seja, Sim. você se inscreveu, você começa a se dedicar integralmente, você está estudando. E eu quero saber o seguinte: o que passava na sua cabeça? Vai ter ali uma avaliação, uma prova, e qual que era o grau de preocupação que você tinha do tipo, eu vou passar ou eu vou me preparar ao máximo para me sentir bem, para talvez vai disputar, ou de vez em quando vinha aquela vozinha do tipo, nossa, e se eu não passar? Como que era? Você lembra dessa época sua com clareza? Como é que estava a sua mentalidade? Ah, cara, tudo aconteceu de uma forma tão natural e convicta, e geralmente as coisas que acontecem na minha vida, você que já acompanha boa parte dela, a convicção, ela vem muito forte, né? Ela acompanha a minha conduta, né? Então, a questão de ter o foco, ter o objetivo, na hora que bateu, na hora que alinhou, aí não teve dúvida, teve convicção. E pelo contrário, cara, eu aceitava as minhas limitações. Era 12 horas por dia, era 12 horas por dia, mas eu nunca me martirizei. Quando eu precisei dormir mais um pouquinho, quando eu precisei fazer um cochilo depois do almoço, quando eu precisei sair para nadar, correr, e no jogo do Cruzeiro, cara, acho que foi o ano que eu fui no jogo do Cruzeiro normal. Normal. Tinha jogo do Cruzeiro no final de semana, eu ia lá. E era um ano que eu tava durão de grana, mas como o planejamento tava tão afiado, eu conseguia fazer churrasco com meus amigos, ir ao campo, né? Então, assim, selecionei, defini dia para isso. E na hora que você tem um equilíbrio dentro desse planejamento, e você tem essa meta clara, esse objetivo claro, e eu me coloquei numa condição que não tinha outra alternativa a não ser dar certo, deu certo, né? Foi, foi assim. E aí só bater, só raça e só É tocar o isso, barco é e isso. vambora, cara. Acho que a vida tá aí pra ser ganha, pra ser vivida. Bora. Legal, legal. Senhoras e senhores, aqui no Farmacêutico de Valor, esse foi o Dr. Antônio Magela, um super perito. Eu falei com ele um pouquinho antes de começar e a gente acabou não falando isso aqui, mas eu quero registrar. Ele é um cara que ama o que faz. Ele faz isso de uma maneira muito verdadeira, a entrega dele é impressionante e não é à toa que, enfim, aquilo faz parte hoje da vida dele, se dedica muito mais do que o dia a dia dele pede.
porque ele sabe a importância que ele tem para a sociedade, para as pessoas, para o nosso país. Então, Tony Magela, muito obrigado por ceder esse espaço aqui para a gente, Farmacêutico de Valor. O Farmacêutico de Valor hoje ficou melhor do que é normalmente. Parabéns por tudo. Eu que agradeço. Parabéns por cuidar das pessoas de Minas Gerais, e dessa forma as ondas vão, né, se expandindo, cuida da gente também. Tá legal? Com certeza. Faz o mundo muito melhor. Obrigado pelo que você faz, tá bom? Até em breve. Te acompanho e admiro muito seu trabalho. Mete bronca, não para, meu amigo. Ajuda aí. Tamo junto. Até já, Farma.